Imagine antes do tempo começar, antes que o universo surgisse e que cada estrela brilhasse no céu. Antes mesmo que qualquer coisa que conhecemos existisse, havia alguém tão essencial que o mundo só pôde ganhar forma por meio dele. Mas quem era Jesus antes do mundo? Será que é possível compreender o mistério que envolve sua existência eterna? Esse é o tipo de pergunta que atravessa gerações, desafia mentes e inspira debates. No Evangelho de João, encontramos um vislumbre desse enigma quando ele diz: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." Palavras poderosas que revelam algo que poucos se atrevem a explorar profundamente. Jesus não apenas existia antes de tudo, mas era parte da essência criadora do universo. Neste vídeo, vamos desvendar o que a Bíblia realmente diz sobre a eternidade de Jesus, explorar o papel dele antes da criação e entender como isso pode impactar a sua vida hoje. Então, se você está pronto para embarcar em uma jornada para além do tempo e do espaço, continue assistindo. A resposta pode mudar completamente sua visão sobre a existência e o propósito. Quem era Jesus antes do mundo? Essa é uma das perguntas mais profundas e misteriosas que alguém pode fazer. Para entender essa questão, precisamos voltar ao início. Ou, mais precisamente, antes mesmo de o início existir. No Evangelho de João, somos apresentados a uma revelação extraordinária. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa passagem não apenas define a essência de Jesus, mas também nos transporta para um tempo antes da criação, onde tudo ainda era potencial e propósito. Mas o que significa o Verbo? Em grego, a palavra utilizada é logos, que carrega um significado profundo: razão, palavra e princípio criador. Jesus não era apenas uma figura histórica, ele é descrito como a força que deu origem a tudo. Isso significa que muito antes de o universo existir, Jesus estava lá, sendo o alicerce de toda a criação. Ele não foi criado, ele sempre foi. Essa verdade é tão grandiosa que muitas vezes nos esquecemos do impacto que ela pode ter em nossas vidas. Compreender que Jesus é eterno não é apenas um conceito teológico, mas uma janela para entender nossa própria existência. Afinal, se ele existia antes do tempo, isso significa que ele tinha um propósito para a criação. E esse propósito inclui você. Neste capítulo, vamos mergulhar mais fundo na ideia de Jesus como o Verbo eterno. Vamos explorar como sua existência antes do mundo revela não apenas seu papel como Criador, mas também sua conexão com cada um de nós. Quando começamos a enxergar isso, percebemos que não somos apenas fruto do acaso. Fomos criados com propósito, por alguém que sempre foi. Agora, imagine o impacto disso em sua vida. Saber que você faz parte de um plano divino, traçado por alguém que existia antes do tempo, não apenas conforta, mas também dá sentido à sua jornada. Ao longo deste vídeo, vamos desvendar mais camadas desse mistério e descobrir como essa verdade pode transformar sua perspectiva. Agora que entendemos que Jesus era o Verbo, o Logos eterno, é hora de aprofundarmos o mistério de sua existência antes do mundo. Afinal, o que significa afirmar que ele estava com Deus e que ele era Deus? Essas palavras aparentemente simples escondem uma profundidade teológica e espiritual que pode transformar completamente nossa visão sobre a criação, o universo e, principalmente, sobre nós mesmos. A Bíblia nos dá várias pistas para desvendar esse mistério. Em Colossenses 1:16-17, lemos: "Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste." Essas palavras apontam para uma realidade extraordinária.
Jesus não é apenas uma figura central na história da humanidade. Ele é o Criador e sustentador de tudo que existe. Desde as estrelas mais distantes no cosmos até as partículas invisíveis que formam a matéria, tudo foi criado por meio dele e continua a existir por causa dele. Outro texto essencial está em Hebreus 1, 2-3, que descreve Jesus como aquele por quem Deus fez o universo, além de ser a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aqui, vemos que Jesus não é apenas um agente criador. Ele é o reflexo perfeito de Deus. Ele sustenta tudo o que existe por meio de sua palavra. Essa ideia é ao mesmo tempo simples e incrivelmente profunda. A própria estrutura do universo depende de sua existência eterna. Mas o que isso significa para nós hoje? Por que é importante compreender o papel de Jesus como Criador eterno? Imagine o seguinte: o universo, com suas galáxias, sistemas planetários e maravilhas naturais, segue uma ordem precisa. Cada elemento, por menor que seja, está em equilíbrio. Desde o movimento das estrelas até os sistemas biológicos complexos em nosso planeta, tudo aponta para um Criador que é inteligente, intencional e detalhista. Essa mesma inteligência criativa que moldou o universo é a mesma que moldou você. Você não é um acidente, você faz parte de um plano maior. Essa verdade é reforçada em Salmos 139, 13-14, que diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. O mesmo Jesus que existia antes do mundo sabia exatamente como você seria. Ele te projetou com um propósito único e específico. Sua existência não é uma coincidência, é uma prova viva do plano divino. Além disso, quando entendemos que Jesus é eterno, percebemos que ele não está limitado pelo tempo e espaço. Ele estava presente antes do início do universo e continua a estar presente em cada momento de nossas vidas. Isso nos dá segurança em tempos de incerteza. Ele não apenas criou o universo e deixou que ele seguisse seu curso. Ele está ativamente envolvido em cada detalhe da criação, incluindo os desafios e decisões que enfrentamos diariamente. A eternidade de Jesus também nos ensina que ele é imutável. Como diz em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso significa que as promessas feitas por ele antes da criação ainda são verdadeiras hoje. Aquele que existia antes do mundo é o mesmo que prometeu nunca nos abandonar, nunca nos deixar sozinhos. Essa constância divina nos dá força para enfrentar qualquer dificuldade. Mas há ainda um aspecto mais profundo a ser explorado. A eternidade de Jesus nos convida a refletir sobre nossa própria relação com ele. Não somos apenas criaturas em um universo vasto e indiferente. Somos parte de um plano divino, desenhado por um Criador eterno que nos conhece de forma pessoal. Ele não apenas nos criou, mas também deseja um relacionamento íntimo e profundo conosco. Ele quer que entendamos que, assim como ele estava lá antes de tudo, ele também estará lá para nós, em cada etapa de nossas vidas. Ao explorar o mistério da pré-existência de Jesus, também somos levados a contemplar sua identidade como o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Em Apocalipse 22:13, ele diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Isso nos lembra que tudo começa e termina nele. Ele não é apenas uma figura histórica ou uma ideia teológica. Ele é o fundamento de tudo o que existe. Sua existência transcende o tempo e sua presença impacta tanto o passado quanto o presente e o futuro. Por fim, o mistério de Jesus antes do mundo não é apenas algo para ser entendido intelectualmente, mas uma verdade que nos transforma.
Saber que somos criados e sustentados por um Deus eterno muda nossa percepção sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. Não somos fruto do acaso, mas de um plano intencional, e essa verdade nos dá propósito, esperança e confiança. Ao compreender quem era Jesus antes do mundo, descobrimos quem realmente somos e qual é o nosso papel no universo. Esse mistério, embora grandioso, não está fora de nosso alcance. Ele é um convite para mergulharmos mais profundamente naquilo que realmente importa, a eternidade de Cristo e o propósito de nossas vidas nele. Compreender que Jesus existia antes do mundo não é apenas um conceito teológico abstrato. É uma verdade que transforma completamente a forma como enxergamos a nós mesmos e o propósito de nossas vidas. Essa realidade não apenas conecta o passado ao presente, mas também traz um impacto direto e prático para nossos dias atuais. A ideia de que Jesus é eterno nos lembra que Ele está acima de todas as coisas que enfrentamos. Ele não é limitado pelo tempo, pelas circunstâncias ou pelos desafios que parecem tão avassaladores para nós. Ele estava presente no início, está conosco agora e estará para sempre. Essa constância divina nos oferece uma segurança que o mundo nunca pode proporcionar. Quando tudo parece instável, saber que estamos conectados a alguém que nunca muda é uma âncora poderosa. Além disso, a existência eterna de Jesus nos mostra que há um propósito maior em tudo. Quando olhamos para o universo com sua ordem e beleza, percebemos que nada foi feito ao acaso. Essa mesma intenção que moldou as galáxias também moldou a sua vida. Você não é fruto de coincidências ou eventos aleatórios. Você foi criado com cuidado e propósito. Isso significa que sua vida tem valor intrínseco e que cada dia é uma oportunidade para viver de acordo com esse propósito. Essa verdade também nos dá força para enfrentar os desafios. Saber que Jesus sustenta todas as coisas nos lembra que não carregamos nossos fardos sozinhos. Ele está conosco em cada momento, guiando-nos, fortalecendo-nos e caminhando ao nosso lado. Não importa o que você esteja enfrentando, você pode ter certeza de que Ele é capaz de transformar até as situações mais difíceis em algo significativo. Por fim, essa compreensão nos leva a uma transformação pessoal. Ao entender que somos parte de um plano eterno, nossa perspectiva muda. Passamos a enxergar cada desafio como uma oportunidade para crescer, cada encontro como uma chance de impactar positivamente o mundo e cada dia como um presente que reflete a eternidade de Cristo em nós. Isso não é apenas uma verdade teológica, é um convite para viver uma vida mais plena e conectada ao propósito divino. Chegamos ao fim desta jornada, mas o que descobrimos aqui não é um ponto final. Saber quem era Jesus antes do mundo nos leva a um entendimento mais profundo de quem somos e do propósito que existe em nossa existência. Ele não é apenas o Criador, ele é o sustentador, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E mais importante, ele escolheu se conectar conosco de forma pessoal e intencional. Compreender essa verdade é mais do que uma reflexão teológica, é uma transformação pessoal. Não somos apenas parte de um universo vasto e impessoal, mas filhos de um Criador eterno que nos conhece e nos ama profundamente. Agora, cabe a você refletir. O que significa fazer parte de um plano tão grandioso? A jornada não termina aqui, mas continua em cada escolha, em cada dia, enquanto vivemos à luz dessa revelação. Agora que você conhece a profundidade desse mistério, é hora de agir. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos transformadores e, acima de tudo, reflita sobre o propósito que essa verdade traz à sua vida. Sua jornada apenas começou